Queremos agradecer a presença de todos vocês. Realmente uma alegria muito grande podermos olhar e ver como Deus tem abençoado pessoas através do ministério dessa igreja, né? Quantos testemunhos tivemos esta semana, pessoas que estavam entubadas, que estavam na UTI, e o Senhor tem restaurado. E constantemente chegam pedidos de oração. Todos os dias nós recebemos vários. Pessoas com os problemas mais graves possíveis. E elas estão na nossa lista de oração. E nós temos a certeza, quando oramos, que Deus está abençoando a vida delas. E isso é o segredo da nossa vitória. É a fé que o Senhor nos tem dado para sabermos que quando oramos, Deus verdadeiramente opera na vida das pessoas. Quando nós abrimos a nossa boca com fé e entendemos que verdadeiramente somos servos de Deus, profetas de Deus, homens e mulheres de Deus, pregadores do Senhor, para falarmos aquilo que Deus nos mandou, o Senhor verdadeiramente opera coisas grandiosas nas nossas vidas e na vida daquelas pessoas pelas quais nós oramos. E nós temos, nesses dias, meus irmãos, pensado firmemente em uma palavra profética para o nosso país. Porque nós estamos vivendo um momento assim, muito estranho nesses dias. Um momento de insegurança nacional, onde nós não sabemos aonde vai parar. E eu tenho olhado para a palavra, olhado para a vida social das pessoas, olhado para o momento histórico que nós estamos vivendo, e tenho me lembrado dos dias em que Deus levantou para a nação de Israel os profetas Isaías e Jeremias. Eles foram homens de Deus, que foram levantados ali para alertar o povo, e passaram mais de 50 anos levando a palavra do Senhor. Mas as pessoas não quiseram dar ouvidos à palavra dos profetas de Deus. E a Bíblia diz: o meu povo se perde por falta de conhecimento. É assim que eu olho hoje e vejo uma nação como um povo que está andando para a destruição, para o cativeiro, para o abismo. E apesar de vários homens e mulheres de Deus terem se levantado na nossa nação como profetas de Deus, as pessoas não estão conseguindo perceber a direção da profecia. Ou então elas estão com o seu coração tão endurecido que elas estão dizendo: sim, Deus, nós sabemos o que o Senhor está dizendo, nós entendemos, mas nós queremos mesmo assim caminharmos para o cativeiro. Pensem enquanto é tempo, porque depois não adianta clamar. Quando o cativeiro vier, as pessoas terão que sofrer o cativeiro até que elas cumpram o tempo de Deus lá. Queria ler para vocês hoje Isaías capítulo 5, versos de 20 até o 25, onde a Bíblia nos diz assim: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, põem o amargo por doce e o doce por amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. Ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Pelo que, como a língua de fogo consome o restolho e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitam a lei do Senhor dos Exércitos e desprezam a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como um monturo no meio das ruas. Com tudo isto,
não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Meus irmãos, o profeta Isaías, ele olha para a sociedade dos seus dias e ele começa a perceber uma inversão de valores no meio daquele povo. Será que se nós olharmos hoje para a sociedade brasileira, nós não vamos ver nenhuma identificação com a sociedade relatada pelo profeta Isaías em seus tempos? Vocês perceberam que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão distorcendo as coisas, e essa praga, ela está tão impregnada na mente das pessoas que até mesmo aqueles que são cristãos, que têm uma origem cristã, uma vivência de cristianismo histórica até, estão distanciados da verdadeira palavra de Deus. Aquele povo no tempo de Isaías tinha uma cultura da palavra, tinha uma vivência com Deus desde os seus antepassados, mas o seu coração nesses dias não estava mais firmado na lei do Senhor. É o que nós estamos vendo hoje. As pessoas se dizem cristãs, muitas delas até mesmo tendo uma frequência de vida dentro da igreja, mas o seu coração ama mais ao mundo e as coisas deste mundo do que a Deus e a sua palavra. E a Bíblia nos adverte através do apóstolo Tiago, quando diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Também João vai nos dizer isso, porque as coisas desse mundo são passageiras. Jesus disse assim: o mundo vos odeia, porque primeiro odiou a mim, por isso também odeia a vós outros. Não tenham amor pelo mundo, não se enganem com o mundo, porque o mundo ele é devorador. O mundo jamais nos amará, porque não há ligação entre as coisas de Deus e as coisas deste mundo, pois elas são opostas entre si. A Bíblia diz que aquele que deseja seguir ao Senhor, ele tem que rejeitar ao mundo. Ou você ama a Deus, ou você ama ao mundo. Ou você segue a Deus, ou você segue ao mundo. A Bíblia coloca diante de nós uma decisão. A conversão, ela trata disso, de um momento decisivo, onde nós decidimos em que caminho queremos andar, a qual Senhor desejamos servir. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, não podemos servir a Deus e ao mundo, não podemos seguir a Cristo e ao maligno, não existe comunhão entre luz e trevas. Então nós não podemos ser, desta forma, duas coisas ao mesmo tempo. Nós não podemos ser mais ou menos crentes e mais ou menos mundo. Ou nós somos cristãos, ou nós não somos. Então percebam que o povo do tempo de Isaías estava colaborando, e eu vejo, meus irmãos, olhando de várias perspectivas, da perspectiva ideológica, política, sociológica, teológica, eu vejo a nação como um rebanho caminhando para o cativeiro. Vejo que Deus tem levantado alguns homens como verdadeiros profetas. E eu não estou falando de profetas, aqueles que dizem: eu vi uma janela aberta aqui, um anjo descendo, ou o Senhor mandou eu dizer algo para vocês que Deus não mandou. Eu vejo como profetas aqueles que mergulham na palavra e fazem uma interpretação coerente da palavra de Deus e levam para o povo. Esses são, para mim, os verdadeiros profetas, e nessa nação Deus tem levantado muitos homens assim. Mas as pessoas não estão dando ouvidos a esses profetas, porque o seu coração ama mais ao mundo e as coisas deste mundo e as ideologias deste mundo do que a Deus. Tenho visto nesses últimos dias, meus irmãos, tantas coisas de pessoas cristãs, alguns deles com formação em nível superior, outros universitários de vários campos, de várias universidades, de várias cidades, que eu fico alarmado e me pergunto: meu Deus, o que esse povo fez ou está fazendo na universidade?
Qual o conhecimento que essas pessoas adquiriram lá? A Bíblia diz: o meu povo se perde porque lhes falta o conhecimento. A Bíblia, meus irmãos, ela é a maior fonte de conhecimento, e a Bíblia diz que Deus nos dá conhecimento das coisas espirituais, mas Deus também nos dá conhecimento da ciência. Tudo vem de Deus, Ele é a fonte de todas as coisas. Mas nós estamos vivendo em nossos dias uma ciência ateísta, uma ciência mundana, secularizada, marcada por traços de ateísmo, de incredulidade e de satanismo. Os textos científicos, as ideologias que propagam por todos os lugares estão recheadas de satanismo. E eu fico pensando como alguns cristãos não percebem isso, porque entendo eu que se o Espírito Santo está em mim, está em você, Ele nos dá discernimento, e nós não precisamos ter anéis, ter diplomas, para podermos discernir as coisas deste mundo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, Ele nos dá o dom do discernimento. E se você tem o conhecimento da palavra, o discernimento do Espírito, e você tem diplomas e anéis também, melhor ainda, porque você vai ser alguém que talvez tenha uma vantagem a mais para poder perceber as coisas deste mundo. E se assim é na sua vida, Deus conta com você para ser um soldado de Cristo, para apontar o caminho da salvação para as pessoas dos nossos dias. Mas que vergonha! Estamos vendo que os soldados de Cristo estão deixando de cumprir o seu papel como cristãos em Cristo Jesus e estão se prestando a levar uma mensagem do diabo para o mundo, porque as pessoas não estão percebendo essa inversão de valores. As pessoas estão sendo educadas por essa cultura da contracultura. E nós vemos todos os dias os ataques à fé cristã, os ataques a Deus, os ataques ao cristianismo, os ataques aos pilares da fé cristã e da fé bíblica. Nós vemos todos os dias, através de legislações, de ideologias políticas, nós vemos partidos, nós vemos políticos defendendo que a família patriarcal deve ser destruída, que as famílias, as bases das famílias devem ser destruídas e que se deve fundar em nossa nação uma nação anarquista e uma família incestuosa. Tudo que eu estou dizendo para você ou para vocês, existem vídeos de discursos de políticos que anunciam as suas ideologias partidárias. E se vocês quiserem, eu posso mostrar aqui agora mesmo, onde eles dizem isso. E sabe o que as pessoas estão fazendo? Muitos deles cristãos, eles dizem abertamente: nós queremos criar para vocês uma sociedade anárquica, queremos uma sociedade anarquista, porque queremos uma sociedade que faz a inversão de valores, queremos que as pessoas sejam desumanizadas, queremos transformar a sua família em uma família incestuosa. E sabe o que os cristãos estão fazendo? Estão batendo palmas. As pessoas estão ouvindo isso e estão batendo palmas. E eu me pergunto: meu Deus, quanta ignorância! Será que essas pessoas não estão percebendo o conteúdo desses discursos? Ou será que essas pessoas não são de fato cristãs, embora algumas delas estejam dentro da igreja, mas talvez não sejam transformadas pelo poder do Espírito Santo? E isso eu posso dizer com muita propriedade, porque Jesus nos disse: não pode uma árvore boa dar fruto ruim. Você pode dizer para mim: pastor, eu não sei ler, eu não sei nem assinar o meu nome, mas se o Espírito Santo estiver dentro de você, você talvez não tenha habilidade para fazer análise de discursos, mas você terá o Espírito Santo dentro de você, que vai acender uma luz e vai te fazer compreender quando você estiver diante de um discurso que prega a destruição do reino de Deus. E se você verdadeiramente é servo ou serva de Deus, você vai inflexivelmente
sem custo nenhum, sem dificuldade nenhuma, você vai optar por aquilo que é o reino de Deus. Porque se você optar por algo diferente, você vai estar sendo uma árvore que está dando maus frutos. E a Bíblia diz que se a árvore é boa, se alguém é semente de Deus, é obra do Espírito Santo, a sua salvação, você jamais dará frutos maus. E isso não será nenhum peso, não causará a você nenhum constrangimento, porque os verdadeiros servos de Deus, eles amam a Cristo e a sua obra. E eles estão dispostos a pagarem um preço para darem testemunho do Senhor Jesus. Nós estamos vivendo dias, meus irmãos, onde o Espírito Santo está querendo levantar um grande exército de homens e mulheres que verdadeiramente tiveram uma transformação dada por Deus. O profeta Isaías, então, ele diz assim no versículo de número 20, capítulo 5, ele diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Vejam, as pessoas dos seus dias estavam dizendo que os homens maus eram bons, e os homens bons eram maus. Eram pessoas que viam as maldades daqueles que praticavam a iniquidade, mas elas faziam questão de justificarem os ímpios enquanto condenavam os justos. Hoje nós estamos vendo, meus irmãos e minhas irmãs, através das programações de TV, através da mídia, através de várias ideias que estão aí espalhadas por todos os lugares, as pessoas estão querendo criminalizar a igreja e os pregadores da palavra de Deus. As pessoas estão querendo criminalizar tudo aquilo que é reto, que é justo, que é bom para uma sociedade, e estão querendo legalizar coisas erradas, coisas criminosas. Como, por exemplo, quando se um político, um partido, e hoje existem vários, a esquerda toda segue por essa mesma linha, né, em todo o país, e eles estão querendo criminalizar aqueles que pregam os valores da palavra de Deus, que pregam uma família tradicional, e estão dizendo que agora é o tempo das pessoas viverem uma família alternativa, né? Eles não querem mais os valores da família cristã, os valores judaicos cristãos, a família patriarcal. Eles apresentam isso com palavras onde eles estigmatizam, né? Eles trazem conceitos pejorativos, dizendo que isso é coisa do passado, que isso é machismo, que isso é ultrapassado, e que uma sociedade moderna e avançada em termos de conhecimento, em termos de cultura, não pode mais aceitar esses conceitos. Mas eu pergunto, como é que essas pessoas estão sendo avançadas em conhecimento, se nós vemos hoje pessoas querendo ser gato, querendo ser cachorro? Se nós vemos hoje as pessoas que estão dizendo que nós vivemos em plena época do conhecimento e da informação, mas elas muitas vezes ficam confusas e nem sabem se elas são homem ou mulher. Quantos adolescentes de 12 anos, 13 anos, 14, 15, 16, 17 estão com a sua mente confusa? Nós vivenciamos, não faz muitos dias, uma situação em que um adolescente de mais ou menos 14 anos de idade chegou a confessar que entre os seus amigos na mesma faixa etária, eles estavam confusos. Gente, no meu tempo não existia isso. As pessoas que são da minha geração, muitos deles moravam lá no sítio, lá no pé da serra, não sabiam o que era um celular, porque não existia ainda nessa época. Quase não assistiam televisão, não existia ainda o acesso à informática, não tinham ainda um computador. Eram aqueles meninos que às vezes, alguns viviam no sítio, quando chegava uma pessoa da rua, eles ficavam se escondendo assim como louro por detrás da porta, sabe? Porque tinham vergonha de se apresentarem. Eles não tinham habilidade na comunicação, eles não tinham habilidade com as tecnologias, mas eles jamais tiveram dúvida da sua estrutura biológica, daquilo com que eles nasceram. E como é que um adolescente que hoje, olha só a contradição, a inversão de valores, estamos vivendo uma inversão
na capacidade do ser humano pensar e refletir, e dizemos que estamos vivendo em dias de reflexão, onde o conhecimento se tornou crítico, onde as pessoas têm uma fundamentação no seu conhecimento. E eu mais uma vez me pergunto: que fundamentação é essa? Que conhecimento é esse que as pessoas acham que conhecem o mundo, mas deixam de conhecerem a si mesmas? Você tem uma estrutura biológica, o seu corpo tem uma formação biológica, você nasce com um formato fisiológico, masculino ou feminino, o seu corpo tem uma estrutura fisiológica. E como você sai de casa como um adolescente, vai para a escola e em meia dúzia de palavras, em uma meia aula, uma aula de meia hora, 45 minutos, você volta e não sabe mais quem você é, não sabe mais o que você quer ser. Que conhecimento é esse, meus irmãos? E as pessoas estão dizendo que isso é normal. Como é que aquilo que contraria os princípios da palavra de Deus é normal? Eu quero perguntar se você, como cristão, você quer isso. Existe uma legislação, né, que está para ser votada, onde ela pretende legalizar as relações incestuosas, a união conjugal entre os membros da família, independentemente do grau de parentesco. Você entende o que eu estou dizendo? Você sabe o que isso quer dizer? Pode ser um pai com um filho, uma mãe com um filho, um avô com a neta, um tio com a tia. É isso que a legislação está dizendo, e é isso que muitos estão pregando abertamente. Eu pergunto, é isso? Esse é o tipo de sociedade que você, como cristão, está disposto a construir? Você pode dizer assim: eu sou solteiro, eu já estou com minha família criada, mas o tipo de sociedade que você está ajudando a criar, se você estiver, você tem que pensar como cristão. Se eu não quero isso para mim, mas eu quero para o meu vizinho, eu quero para as futuras gerações que são indefesas. São indefesas porque nós estamos falando de pessoas tão pequenas que não têm ainda a capacidade política de decidir por serem crianças, ou de pessoas que até nem nasceram ainda. Mas nós estamos hoje para decidir isso. E eu pergunto: nós vamos criar isso, essa herança que nós queremos deixar para as futuras gerações como cristãos? É isso que você quer para um parente seu, um sobrinho, um primo, amanhã você pode casar, pode ter seus filhos, seus netos. É isso que você quer? Então, meus irmãos, é o momento de refletirmos. Isaías viu que o próprio povo de Deus naquele tempo estava assim. A gente está vendo muita gente hoje dessa forma, mas nós estamos vendo muitos homens de Deus se levantando. E as pessoas estão confundindo com um fanatismo de direita ou de esquerda, mas a igreja do Senhor Jesus, ela não está trabalhando essa questão de direita e esquerda. A igreja do Senhor Jesus, ela está vendo o que está sendo apresentado. A igreja do Senhor Jesus está vendo o tipo de sociedade que está surgindo e que estão querendo criar. E nós precisamos, como homens de Deus, tomarmos uma posição. Deus disse através do profeta Isaías: ai daqueles que chamam o bem mal. E quantas vezes nós vemos que muitos cristãos ficam ofendidos com seus pastores, porque eles falam a verdade para tentar libertar a sua sociedade, o seu futuro, a sua família, e muitas vezes eles ficam ofendidos com seus pastores, que mostram o que a palavra de Deus diz, a palavra que eles têm nas suas mãos, e eles preferem apoiar aquelas pessoas por causa do seu fanatismo político. Ele diz assim, ainda no 20: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, dos que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Aquilo que é trevas, as pessoas estão dando um sinal de luz, e aquilo que é luz, elas estão trazendo o conceito de trevas. Que põe o amargo por doce e o doce por amargo. Então o profeta Isaías, ele faz aqui na construção do seu texto um jogo de palavras,
onde ele usa os antônimos para mostrar a contradição de uma sociedade, uma contradição social, uma contradição de valores, uma contradição política, uma contradição ideológica, uma contradição prática na vida das pessoas. Se você tiver um mínimo de conhecimento e você observar o que está sendo apresentado para o nosso país, você vai perceber com clareza essa contradição de valores. Aí ele diz no 21, ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes em seu próprio conceito. 22, ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, os quais, por suborno, justificam o perverso e ao justo negam justiça. Por suborno, por dinheiro, por pagamento, as pessoas justificam o perverso e condenam o justo. A justiça corrupta dos homens. Ou seja, por alguma vantagem, o suborno, as pessoas são capazes de acusar aquele a quem elas sabem que é justo e de libertar aqueles a quem elas sabem que é pecado. Foi assim que aconteceu entre Jesus e Barrabás. Quando Pilatos trouxe Barrabás e colocou ao lado de Jesus, ele fez aquilo exatamente porque ele sabia que Jesus era justo e que Barrabás era culpado. E a Bíblia diz que Pilatos, ele tentou libertar Jesus. Havia uma pressão do povo, havia uma cobrança do povo, e os religiosos daquela época estavam manipulando as pessoas para que as pessoas trabalhassem na sua própria condenação ali. Elas estavam incentivando as pessoas para o mal. E as pessoas, por não terem conhecimento, claro que havia um projeto soberano de Deus, Jesus veio cumprir a palavra, mas a gente pode avaliar qual era o aspecto social, religioso, político e moral daquela sociedade, quando nós vemos o povo dizendo, sim, nós queremos que solte a Barrabás, o homem que era amotinador daquela sociedade, o homem que era homicida, que cometeu crimes, que de fato era injusto. E eles preferiram ele e disseram, condenem a Jesus, que é o justo, que só fez o bem, que fez milagres, que veio pregar a salvação, mas nós queremos que condenem a Jesus e soltem a Barrabás. Essas decisões, irmãos, aparecem diante de nós todos os dias. E o que nós estamos querendo? O que nós estamos preferindo? Eu queria deixar essa palavra de reflexão. Por quê? Porque não há simplesmente a opção de escolher algo e aquilo ficar impune. Nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos. O que nós plantamos hoje, nós colheremos amanhã, e isso é algo inevitável. Olha só o que ele diz assim, pelo que, versículo 24, como a língua de fogo consome o restolho, e a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão. A raiz dos homens escolhem o mal, que colaboram com o mal, será queimada com línguas de fogo. E a erva seca se desfaz pela chama, assim será a sua raiz como podridão, e a sua flor se esvaecerá como pó, porquanto rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por isso se acende a ira do Senhor contra o seu povo. Olha, meus irmãos, povo contra o qual estende a mão e o fere, de modo que tremem os montes e os seus cadáveres são como um monturo no meio das ruas. Com tudo isso, não se aplaca a sua ira, mas ainda está estendida a sua mão. Deus está com as suas mãos estendidas ainda, oferecendo a sua graça e a sua misericórdia. Há tempo de refletirmos. Se nós somos uma sociedade de informação, de conhecimento, façamos jus a essa informação e a esse conhecimento que temos. E sejamos, na nossa geração, os homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, para mudarmos o futuro desse país. Deus, certamente, Ele conta comigo e com cada um de vocês, como soldado de Cristo. Nós não podemos ser omissos.
senão nós pagaremos um preço diante de Deus. Pode até ser que essa nação não queira nos escutar, mas nós estaremos isentos diante de Deus se nós tivermos falado a sua palavra, e as pessoas mesmo assim escolherem a perdição, elas irão para o cativeiro, elas irão pagar pelas suas decisões, pelos seus pecados, porque a ira do Senhor virá sobre este país, e quando a ira do Senhor vier, não adianta clamar. A Bíblia diz que mesmo que os cadáveres estejam espalhados pela face da terra, ainda assim a sua ira não se aplacará, porque Deus, quando Ele inicia uma obra, Ele só para quando Ele cumpre. Ele não para no meio do caminho. Mas Ele diz, ainda assim a sua mão está estendida. Deus está ainda dando a oportunidade para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que elas reflitam a partir da luz que a palavra de Deus traz para os nossos corações, e elas possam se arrepender dos seus pecados, renunciar a esse mundo que a cada dia se prepara e caminha mais para a sua própria destruição. Mas nós, como igreja do Senhor Jesus, nos preparamos e caminhamos para a glória celestial. Isto é, se nós verdadeiramente estivermos vivendo de acordo com a palavra de Deus. Porque se nós estivermos vivendo como o mundo, teremos o destino que o mundo terá. Nós só poderemos entrar na glória celestial se nós vivermos como igreja. E eu creio que todos vocês aqui são extremamente inteligentes para saberem o que é a vontade de Deus revelada para a igreja na Bíblia. Então eu queria hoje deixar essa palavra dizendo: a mão do Senhor ainda está estendida, a mão do Senhor ainda oferece misericórdia. Deus está a ponto de não suportar mais